Ainda falando sobre legislativo, somente 6 dos parlamentares novatos eleitos para a Assembleia do Paraná não ocuparam cargos públicos anteriormente ou não têm parentesco político. Ao todo, 24 deputados e deputadas que não ocupavam uma cadeira na Casa Legislativa foram escolhidos pelos eleitores paranaenses para a próxima legislatura. Entretanto, deste total, apenas 6 já não tem aí histórico político com cargos públicos ou parentesco com pessoas políticas aqui do estado. Osiel de Souza, do MDB, também conhecido como Batatinha, é apresentador de TV, assim como Paulo Gomes, do PP. César Melo, também do Progressistas, é advogado. Samuel Dantas, do PROS, é ex-policial do BOPE. Fábio Oliveira, do Podemos, é engenheiro. E Cloara Pinheiro, do PSD, é apresentadora de TV. Outros eleitos retornam à Assembleia depois de ocuparem os cargos por um período nesta legislatura. O Sembacre, do PSD, e Gugu Bueno, do PSD, eram suplentes e exerceram parte do mandato em substituição a deputados que foram nomeados secretários de Estado. Já do Carmo, do União Brasil, exerceu o mandato, mas perdeu a vaga na casa após a cassação de Fernando Francischini, que derrubou outros 3 deputados eleitos pelo então PSL. Neile Prevot, do União Brasil, volta ao Legislativo depois de um mandato como deputado federal. Marcelo Rangel, do PSD, volta à função de parlamentar depois de ter sido prefeito de Ponta Grossa. E Luiz Corte, do PSB, assume um mandato completo após ter ficado na Assembleia por pouco menos de um ano em 2017. E também por um mês em 2019 na condição de suplente. Renato Freitas, do PT, Ana Júlia Ribeiro, do PT e Denian Couto, do Podemos, estão nos cargos de vereadores na Câmara Municipal de Curitiba, assim como Flávia Francischini, do União Brasil, que além de vereadora é esposa do ex-deputado Fernando Francischini. Além de Flávia, boa parte da renovação da Assembleia ocorre com sobrenomes já conhecidos da política estadual. Tiago Birer, do União Brasil, é filho do deputado Francisco Birer, do PSD, que vai se aposentar no fim do ano. Alisson Vandecher é filho do deputado federal Toninho Vandecher, do PROS. Adão Fernandes Litro, do PSD, é irmão do ex-deputado Luiz Fernandes Litro e tio do deputado Paulo Litro, do PSD, eleito como deputado federal. E Matheus Vermelho, do PP, é filho do deputado federal Vermelho, do PL. Além deles, Márcia Russulac, do PSD, é ex-secretária de Saúde de Curitiba, e Marli Paulino, do Solidariedade, é prefeita de Pinhais. Doutor Antenor, do PT, é ex-vereador na cidade de Guarapuava, no centro-sul do estado, e Tito Barrichello, do União Brasil, é delegado da Divisão de Homicídios de Curitiba. Portanto, aqui estão os nomes dos novatos eleitos, aqueles que já têm histórico político, aqueles que ainda não têm, e uma resposta, né? A gente estava falando antes de Ponta Grossa, portanto, tem aí um parlamentar na Assembleia Legislativa representando, sim, os Campos Gerais, o Marcelo Rangel, do PSD, Pedroso. Isso, junto com a Mabel Canto, que também é dali, né? A Mabel, ela foi candidata a prefeita, então Ponta Grossa elegeu, né, 2 representantes, como outras regiões. A gente olha aqui a composição da Assembleia Legislativa e a gente consegue compreender quais foram as regiões que premiaram, vamos dizer assim, os políticos dessas regiões com o mandato. Essa notícia, ela vale dois tipos de análises, Bia, que eu acredito serem bem importantes. A primeira delas, assim, ser parente de político, ser familiar ou ser político não é mérito nem demérito para ninguém. Não é mérito nem demérito. A gente deve acompanhar qual vai ser de fato a trajetória, qual vai ser o posicionamento, como essas pessoas vão se comportar. Porque assim, elas podem efetivamente fazer um ótimo mandato. Agora, elas não podem se fiar exclusivamente no sobrenome. Essa construção de uma autonomia política, ela é importante. E fica uma outra reflexão aqui, que é outra frente da análise que a gente precisa fazer. Olha só, a gente acompanha as pesquisas, acompanha os dados, as consultas aos eleitores, inclusive as manifestações das redes sociais. Muita gente fala muito sempre, olha, nós precisamos renovar, eu não me sinto representado pelo que está ali posto, pelos deputados, pelos senadores. E muitas vezes, daí, na hora de votar, essa renovação ela não acontece efetivamente. Então, é importante que agora as pessoas que votaram, que escolheram esses parlamentares de sobrenomes conhecidos, de trajetória política conhecida, que eles agora fiscalizem. Porque assim, além de eleitos agora, eles representam a todos nós. Mesmo que eles tenham votos concentrados em uma região ou outra, é importante que eles pensem no interesse do Estado como um todo, Bia. Então, cabe agora ao eleitor esse tipo de atitude e pensar bem, será que é esse perfil que a gente sempre quer eleito? Então, nas próximas eleições, tomar a decisão a partir do que fez, do que fiscalizou e do que acompanhou.